Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo do Livro dos Espíritos. Hoje, pessoal, continuaremos a ver sobre a escala espírita e hoje nós vamos para a 9ª classe da 3ª classe dos espíritos imperfeitos, ok? Então vamos ver sobre os espíritos levianos. Pessoal, vamos lá. Semana passada nós tínhamos visto a 10ª classe da 3ª classe, porque igual eu disse, né, são 3 classes e dentro dessas 3 classes existem outras, né, vamos dizer subgrupos, né, destas classes, que também são chamadas de classes. Por isso que eu chamo de subgrupos, para que não fique tão confuso. Mas, né, vimos esse 10º subgrupo e agora estamos indo para esse 9º subgrupo, que é o quê? 9ª classe, espíritos levianos, né? Vamos lá. E o que ele fala aqui, ó? Os espíritos levianos, eles são o quê? São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sobre a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos e é mais por malícia do que por maldade. Pessoal, diferente da 10ª classe, que eles são espíritos maldosos, que eles gostam de fazer mal, eles sentem prazer com a maldade. Eles não estão nem aí com esse negócio de caráter, com esse negócio de moralidade, eles não ligam. Eles sentem até prazer, muitas das vezes, em fazer o mal, tá? Eles se incomodam com o bem, eles gostam de se aproveitar de pessoas boas. Essa 9ª classe, eles são mais assim de zoeira, vocês percebem? Espíritos zombeteiros, espíritos levianos. Por isso que, né, muitos dos gnomos, né, trasgos, diabretes são dessas classes. Por quê? Eles são aqueles espíritos que gostam de enganar os humanos, sabe? Que te fala uma coisa que não é verdade, que te fala coisas bonitas, até que, né, que supostamente são bonitas, só que não tem profundidade, que se você vai se aprofundando, eles não vão conseguir levar isso adiante, porque não tem profundidade, porque não há profundidade naquilo. Eles às vezes colocam que tem, né, nomes muito superiores e tudo mais, mas não são, sabe? E ele fala deixa muito claro aqui que eles falam que é mais por malícia do que por maldade. Então não é tão maldosos quanto o da 10ª classe, que é o que vimos. Eles são mais maliciosos, eles mais fazem isso por diversão, sabe? Eles estão mais ali pela zoeira mesmo, sabe? De tirar onda com os humanos. Uma coisa que nós vimos aqui também, que a maioria desses espíritos, na verdade a maioria não, é todos, porque tudo que acontece, gente, é com a permissão do plano superior. Então, esses espíritos, eles agem com a permissão do plano superior e muitas das vezes de instrumento do plano superior, para justamente fazer, né, que tal humano passe por tal situação, para aprender ou para descobrir algo, ou para se interessar pela espiritualidade. Eu mesma, gente, vivi por várias situações, por diversos espíritos assim, que eram espíritos zombeteiros, que me fez interessar pela espiritualidade. Vários, gente, na adolescência inteira. Eu passei por essas situações de espíritos zombeteiros, vários, e foi o que me fez me interessar pela espiritualidade. E é claro que tinha a permissão da espiritualidade de luz, senão eu não passaria por isso, tá? Então, assim, é algo que a gente tem que ficar, tentar compreender, né? Que tudo tem um porquê, tudo tem um porém. Claro que eles não estão certos em fazer isso, mas tem um porquê deles estarem fazendo isso. E também não podemos colocar na conta que eles são iguais à 10ª classe de maldade. Não, eles não são.
tá? Eles são mais pro lado de serem zombeteiros mesmo. Eles têm um lado de ser mais brincalhões, né? De tirarem mais onda com os humanos, sabe? E aí, pessoal, eu lembro vocês, associem esses espíritos, né? Essa classe, essa ordem de espíritos a algum personagem, a alguma pessoa que vocês conheçam, personagem, vilão, o que vocês quiserem que remetam a isso, mais uma vez, para poder fixar na mente de vocês quem ele te lembra, tá? Por quê? Mais uma vez, a nossa mente precisa de associações. Quanto mais associações, mais recursos nós damos para poder lembrar daquilo, melhor vai fixar. Então, né, gente, Gente, essa parte da classe espírita eu vou com bastante calma, justamente para nós lembrarmos, pessoal, de tudo, os detalhes e saber diferenciar cada classe, cada ordem. Então, lembrando, pessoal, são 3 classes, estamos vendo a terceira classe, que é a classe dos espíritos imperfeitos. Dessa terceira classe, existe subclasses, né? Então, estamos vendo, né, vimos a 10ª classe, que são a dos espíritos totalmente imperfeitos, que são aqueles espíritos empregados no mal, que gostam de fazer maldade, que gostam de vingança, que gostam de mágoa, são vingativos, né? São maldosos, raivosos, estressados, se aproveitam de pessoas boas, sempre manipulam, mentem, enganam, incentivam fazer maldade, apoiam coisas ruins. Eles realmente são pessoas ruins, gente. Tem de vários, tem de monte. Uma coisa muito importante dessa 10ª classe, tá? Não existe diferença de classe social. Podem ser ricos, podem ser pobres, não importa. Eles existem em todas as classes sociais. Mas eles são maus, eles são maldosos, eles gostam da maldade. E aí tem essa 9ª classe que nós estamos vendo hoje, que é a classe dos espíritos zombeteiros. Essa classe nós percebemos que elas são mais dos espíritos desencarnados. Não existe tanto espírito encarnado, né? Que a gente vai ver muito assim. Pode ter um outro, mas não é tanto. Inclusive ele fala aqui especificamente que os espíritos superiores até se utilizam deles. Então nós vemos que é mais focado dos espíritos desencarnados, que são os espíritos zombeteiros, que muitas pessoas chamam de gnomos, sabe? Aqueles gnomos, diabetes, trasgos, que as pessoas chamam, muito comuns, tá? Que mais são ali para tirar a pessoa, tirar a onda com a pessoa. Eles gostam de ver as pessoas acreditando nas mentiras que eles estão contando. Eles podem até falar alguma coisinha ou outra ali, pode ter uma verdadezinha, mas nada profundo, sabe? Porque eles sempre estão tentando enganar. Eles gostam que as pessoas fiquem encantadas com aquilo que eles estão falando. E eles falam, às vezes, coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, só para a pessoa ficar encantada com aquilo. Uma outra coisa muito legal, gente. Eles falam aqui, mentem em tudo e tudo respondem. Ou seja, tudo... Olha que legal, gente, uma coisa para você identificar. Gente, duvidem de espíritos que respondem tudo. Porque o meu mentor não responde muitas perguntas que eu faço. Muitas coisas que eu pergunto, ele fala, não vou responder, não respondo. E ele não responde, porque ele não tem a obrigação de me responder tudo. E outra, eu não tenho que saber tudo também. Eu não sou a rainha da cocada que precisa saber tudo. Vocês entendem isso? Então, assim, um espírito que vem e começa a te falar absolutamente tudo o que você quer saber, duvide muito, fique muito atenta, porque esses espíritos zombeteiros, para quem está iniciando na mediunidade de ouvir e conversar com espíritos, são os que mais vão te enganar, e eu já passei por isso. Gente, vários desses espíritos já me enganaram, vários desses espíritos já foi me usado como teste, né, para me testar, e eu já caí em vários, gente, em vários contos do vigário, com esses espíritos falando coisas pra mim, e eu acreditava, eu achava que era verdade, no final era um obsessor. Então, atenção, tá? Muita atenção. E eles gostam, e aí uma coisa também que é muito legal, eles gostam de causar desgostos, ligeiras alegrias, intrigar, induzir maldosamente ao erro. Então eles gostam disso, tá, gente? Eles gostam muito. E também a forma que eles vão se comunicar, eles podem ser uma linguagem mais espirituosa, em faceta, miúde, sabe? Pode ser dessas formas
mas nada de muito profundo, ok? Então é bom a gente ficar atento em relação a isso. Pessoal, na próxima semana nós vamos para a 8ª classe, os espíritos pseudo-sábios. Esse é muito legal, tá bom? Acho que vocês vão gostar bastante. É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!